deles é isso. É ter uma mão de obra qualificada, capacitada, que eles são, mas é um custo mais barato para o Estado. Um custo administrativo muito mais barato. Este custo, esse custo mais barato, eles têm explorando esses trabalhadores. Explorando os trabalhadores que poderiam estar trabalhando no mesmo serviço de forma efetiva, como efetivo, com seus direitos garantidos, e eles utilizam do sistema de contrato para explorar a qualidade do serviço desses profissionais, mas sem dar nenhuma garantia a esses profissionais. Nós, da Asteng, sempre discutimos, sempre acompanhamos essa situação e sempre colocamos isso. Existem duas situações que tem que ficar claras aqui. Uma é o trabalhador, a pessoa. Não estamos aqui julgando, nem vamos discutir, né, o fato da pessoa que precisa de ter um emprego, precisa de ter, né, sua renda, aceita a condição de fazer um contrato. Vai lá e realiza o contrato. Para trabalhar, mesmo sabendo dessas precariedades que são os direitos. Essa pessoa está correta, né? Ela não tem outra alternativa. Se tivesse o concurso, ela faria o concurso. Outra situação sobre o contrato é a questão da administração. É a utilização dessa mão de obra. Aí nós condenamos. Aí nós condenamos o Estado, condenamos a FEMIG, condenamos o governo de ficar utilizando esses trabalhadores de forma precária, sem os seus direitos garantidos, para prestar um serviço que é igual dos efetivos, que é igual de qualquer outro trabalhador. O final, né, daquele serviço que a pessoa presta, o objetivo final é o mesmo. Isso nós condenamos. Nós condenamos essa alternativa que o governo, que os governantes estão utilizando para fazer o serviço público. Primeiro, gente, porque isso não resolve o problema do serviço público. Pensa, você tem um médico, tem um profissional que é temporário. Um profissional que todo momento está fazendo rodízio daquela pessoa que está ali prestando o serviço. Isso não dá qualidade na assistência posterior, não dá continuidade. Segundo, você está prejudicando aquela pessoa que é o trabalhador. A pessoa fica lá 3 anos, 4 anos, 5 anos, e depois sai, sem aviso prévio, sem comunicação prévia, simplesmente comunica, amanhã você não precisa vir mais, sem nenhum direito trabalhista. Sem um fundo de garantia, sem uma indenização e sem ter tido esse período que ficou lá, os mesmos vantagens ou direitos que o efetivo tinha. Nós comparamos muito, né, essa situação do contrato, do trabalhador-contrato, como se o Estado utilizasse eles como fosse um objeto. A hora que eu não quero mais, eu tiro. E substituo por um outro. Trago um outro objeto, né, novo ou melhor condições. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, nós tivemos situação de contratos que foram demitidos doente. A pessoa adquiriu doença profissional, nesse período ficou afastada pelo INSS, que foi uma luta para a gente conseguir o direito deles contribuírem para ter. Mas qual foi o princípio da administração? Se você está doente e esse período você está doente 1 mês ou 2, você não está produzindo. Para nós não interessa. Dispensam a pessoa, simplesmente, né, acabaram com o contrato da pessoa e colocaram o outro no lugar. Quando foi questionado nessa prática, a administração da FEMIG foi clara. O objetivo deles é ter alguém produtivo e não alguém de licença. E que, de acordo com a regra do Estado hoje para o sistema de contrato, só pode substituir um contrato se você eliminar o outro. Ou seja, você não pode ter um contrato para botar lá para substituir um que está doente ou o período que ele está de licença. Só é permitido se provar que você demitiu. E assim eles têm feito. Eu estou ilustrando isso para mostrar que a situação do trabalhador, por mais que seja necessário e importante para ele ter o contrato, não é uma situação tranquila hoje. Ele não tem, né, uma situação boa, uma situação tranquila de garantias, né, que às vezes as pessoas acham ou que ganham bem ou coisa e tal. Não. Por isso que o sistema de contrato só resolve o problema da administração e não do trabalhador. Claro que nós achamos que a questão é o concurso.
Claro que nós sabemos que a necessidade desse serviço que esses contratos prestam. Mas eu queria pontuar aqui duas situações que para nós não existe dúvida. Primeiro, falar para os contratos administrativos. Contrato administrativo, a PL, deixa eu só confirmar o número para não falar errado, o PL 2150 não resolve a vida de vocês, não melhora as condições de vocês hoje, em relação ao que existe hoje de lei. Não é interessante a aprovação desse PL neste momento. Eu sei que há uma discussão, alguns falam, mas para garantir a manutenção do contrato tem que aprovar o PL agora. O governo está fazendo esse lobby. Trabalhadores, contrato administrativo, analise o PL para vocês verem. Não é interessante a aprovação do PL nesse momento. Ele tem artigos, eles têm modificações que vão piorar a situação de vocês enquanto trabalhadores. Só para vocês terem uma noção do que significa se aprovar hoje esse PL. Primeiro, o prazo da manutenção do contrato antes da substituição diminui. Se era 3 anos para depois fazer outro 3, agora eles estão colocando 24 meses. Mas não é 24 meses para acabar o contrato e fazer concurso, não. É 24 meses para você que está hoje com o contrato sair e colocar em outro no lugar. Tem um artigo último que é pior do que a lei anterior dos contratos. Ela fala que você, contrato, vai ser responsabilizado criminalmente, inclusive ter que devolver dinheiro, se por algum motivo alguém questionar aquela contratação e a forma que ela foi feita. Será considerado crime contra o patrimônio público e quem responderá solidariamente à administração que fez o contrato será também o contratado. Em outras palavras, se amanhã ou depois alguém, como foi recente, o Ministério Público considerou que todo o processo de contrato estava irregular, se amanhã ou depois também voltarem a considerar que há algo irregular nesse PL e nas contratações realizadas, além da FEMIG, a instituição ser penalizada, está dizendo aqui que vocês serão. Agora estão julgando para vocês, inclusive, a culpa ou a acusação de ser cúmplice por um crime que a administração vai realizar. Se ela fizer uma contratação e fizer alguma coisa dentro dessa contratação de forma irregular. Contratos, este PL piora a situação que vocês têm hoje. Piora. Portanto, a nossa posição, concluindo aqui minha fala, da ASTENG, é não aprovação desse PL neste momento, melhor discussão dele. Aí propondo a comissão de administração que faça essa sugestão, realmente há necessidade de um debate e rever melhor os artigos que estão aqui, com o objetivo de não prejudicar o trabalhador que é contrato administrativo. E, ao mesmo tempo, garantir uma discussão com o Ministério Público para que seja feito um ajustamento com o governo de que o contrato, sendo temporário, será garantida a realização de concurso público dentro de um prazo previsto. Mantendo o contrato, mas também garantindo a realização de um concurso em cima de um prazo previsto. Então eu proponho isso aos deputados. Não aprove o PL do jeito que está. Temos que fazer modificações e adiar essa discussão. E só o último pedido, que eu não sei se vou ter oportunidade de falar de novo, é uma solicitação dos contratos da FEMIG. Muitos deles já estão recebendo o comunicado da extinção dos contratos a partir deste mês e todos em dezembro. Gostaríamos que houvesse a intervenção da Assembleia Legislativa nessa discussão. Volto a insistir, não tem que ser nem 880. Eles querem nos forçar a pressioná-los para poder aprovar a PL por causa disso. Então, nós gostaríamos de intervenção de vocês de que, não aprovando o PL agora, garanta a manutenção dos contratos até que termine esse processo de discussão ou de realização de uma outra proposta. Ok? Bom, mais uma vez agradecer o envolvimento da Beatriz, dos deputados, nessa discussão, que é muito importante. Pedir ao Elito Arquino que na próxima comissão também faça isso, faça uma audiência pública ou faça uma discussão mais aprofundada sobre a questão da PL.
E queria só, gente, em função das falas, né, que eu ouvi, alertar o seguinte: claro que nós estamos preocupados com os atuais funcionários que são contrato administrativo. Claro que estamos preocupados. Claro que não queremos que eles tirem os contratos e terceirizem o serviço. Isso também faz parte da nossa bandeira. Mas eu queria alertar, a proposta dessa lei 2150. Vocês vão perceber que as modificações que o governo está propondo nessa lei é prejudicial, sim, ao trabalhador contrato. Vai ser mais prejudicial do que tem sido atualmente. Só um dos itens, se vocês olharem aqui, que antes o prazo da manutenção do contrato era de 3 anos, renovado por mais 3, agora reduziram para 12 meses. E um caso aqui reduz até só 6 meses. Isso significa que vocês que estão hoje trabalhando como contrato, sendo aprovada essa lei da forma que ela está, vão ser prejudicados. Vocês não terão as garantias que estavam tendo no sistema antes do contrato. Sei que há essa comoção, essa preocupação de como que vai ser a partir de janeiro, né? Já que a lei atual deixa de existir. Eu só quero lembrá-los do seguinte: em 2017 foi a mesma discussão na FEMIG. Nós conseguimos, através de todo um processo de mobilização e pressão, um acordo entre o Ministério Público e o governo na época. Qual foi o acordo? A manutenção dos atuais contratos nos sistemas que eles estão, nas formas que eles estão hoje, e a realização de um concurso público dentro de um prazo previsto, um prazo que fosse possível para a realização desse concurso. Nós não podemos ser pego pela pressão do governo de que não dá para fazer concurso até dezembro. Sim, isso é um fato. Então tem que aprovar a PL, porque senão todo mundo vai ser demitido e colocar terceirização do serviço. Isso não é um fato. Isso é uma pressão do governo. O que nós estamos propondo aqui nessa comissão aos deputados é que a gente sente e discuta, sendo que os princípios dessa discussão seria a manutenção do serviço, porque os serviços são essenciais, esse serviço seria mantido com os atuais contratos e um acordo entre a Justiça, o governo e nós, né, e os deputados e nós, servidores, com o propósito de buscar essa transição da atual lei que eles estão extinguindo para um processo mais seguro, que será o concurso público. Então não é que tem que ser 8 ou 80. Eu sei que tem essa comoção, essa preocupação dos contratos, mas cuidado. Se vocês analisarem a proposta item por item, vocês vão ver que para você, enquanto pessoa que está trabalhando hoje, ela não é vantajosa em relação ao que tínhamos antes. Isso é vantajoso só para a administração. O que nós temos que fazer é pegar toda essa necessidade que eles sabem que tem, tanto do serviço, por exemplo, da segurança, do socioeducativo, a necessidade do serviço dos hospitais, e fazer uma pressão ao governo, fazer uma pressão ao Ministério Público para que a gente sente e aí sim construa um processo de transição sem ferir os princípios, sem ferir a questão do serviço público e sem prejudicar mais ainda aquele trabalhador que hoje é contrato. Agradeço, né, a oportunidade e esperamos estar voltando aqui para continuar essa discussão.